Oi, turma. Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de saúde mental, tá? E saúde mental que é uma disciplina extremamente importante, uma disciplina inclusive de estágio para vocês, tá? E hoje nós vamos começar a falar sobre o processo histórico da psiquiatria e saúde mental, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho da história, como que eram vistas a questão da doença mental ao decorrer do tempo, né? Ao longo dos tempos. Os seres humanos, ele adoecem desde o início de sua história e as causas das doenças foram sendo explicadas e tratadas de acordo com o modo de pensamento que o homem foi adquirindo em sua trajetória evolutiva. Então, de acordo com a época, as doenças elas tinham explicações, né? Elas eram tratadas de acordo com o pensamento que os homens tinham naquela época, tá? Então, se eles achavam que a doença, por exemplo, era causada por possessões demoníacas, então elas eram tratadas assim, dessa forma. Então, é isso que a gente vai falar um pouco hoje dessa história, né? Então, na pré-história, eles atribuíam a causa sobrenatural ou divina às doenças, afirmando serem ora castigo dos deuses, ora possessão demoníaca, feitiço ou manifestações de espíritos hostis. Então, pessoal, na pré-história, as pessoas que tinham doenças mentais, eles atribuíam, né, essas causas, a causa sobrenatural ou divina, né? Também falavam que eram castigo dos deuses, possessão demoníaca. Então, para vocês verem como no decorrer do tempo da história, as pessoas viam esses doentes mentais, né? A cura era feita através de ritos tribais, passando-se tintas coloridas no corpo. Então, como eu falei para vocês, as doenças eram tratadas de acordo com a explicação que eles davam para elas, para a origem delas, né? Então, se a origem na pré-história, a origem da doença mental era sobrenatural, divina, era uma questão de possessão demoníaca, eles acreditavam que os doentes mentais estavam enfeitiçados, então é lógico que eles iriam curar essas doenças, ou eles tentavam curar através de ritos, né? Tribais, como foi a psiquiatria antiga e greco-romana. Então, Hipócrates e mais alguns estudiosos acreditavam que as doenças mentais eram decorrentes de disfunções nos órgãos do corpo. Então, Hipócrates já veio trazendo essa ideia de que essas disfunções cerebrais, essas doenças mentais, elas poderiam ser decorrentes de alguma disfunção em algum órgão, né? Então, por exemplo, deslocamento do útero, sendo que a epilepsia decorria de uma patologia do cérebro e a histeria, como decorrente da falta de funcionamento sexual, tá? Então, os estudiosos romanos, eles compartilhavam ideias semelhantes e propunham como terapêuticas massagens corporais e dietas alimentares. Então, gente, vejam que aqui já na psiquiatria greco-romana já existia uma outra explicação para a origem das doenças mentais. Então, Hipócrates ele já traz esse conceito, essa definição de que essa doença mental pode ser em decorrência, né, de algum órgão do corpo, mesmo a gente sabendo que não é exatamente essa explicação para essas doenças mentais, mas já é um começo naquela época, né? Já é uma visão um pouco mais científica do que na pré-história, onde eles acreditavam que as doenças mentais eram castigo dos deuses e possessões demoníacas. No período medieval, que é na Idade Média, o tratamento dos doentes mentais era feito por magos ou feiticeiros, havendo um retorno às concepções mágico-religiosas e o abandono da ideia de que os transtornos mentais tinham uma origem somática. Então, lá no período medieval, eles continuam com essa ideia, né, de que as doenças mentais tinham uma origem religiosa, uma concepção, né, mágico-religiosa. Então, elas também eram tratadas por magos e feiticeiros. Então, esse foi um período de exorcismo. Então, naquela época, quem tinha um surto psicótico, quem tinha esquizofrenia, eram considerados, né, pessoas endemoniadas, e eles tratavam através de exorcismo, né, de perseguição aos doentes mentais e condenação à fogueira. Então, até a fogueira eles mandavam esses doentes mentais, acreditando de fato que eles estavam em possessão demoníaca. Então, foi um período assim bem difícil para essas pessoas, porque ainda não existia, né, a ciência que nós temos hoje, os estudos.
Então, todas as doenças eram ligadas à questão religiosa, a castigo, né? Já no Brasil, a psiquiatria no Brasil, então o tratamento que era centrado no isolamento dos doentes mentais ou indivíduos suspeitos e dependentes químicos em instituições fechadas. Então, aquela pessoa que apresentava um distúrbio mental, eles fechavam, eles isolavam, colocavam nas instituições fechadas, eram os famosos manicômios. Com certeza vocês, não é da nossa época, né? Da nossa época que eu falo, até hoje ainda existem alguns, mas hoje a gente não vê mais, graças a Deus, né? Essa questão dos manicômios, mas antigamente era muito comum. E aí as pessoas fechavam, isolavam essas pessoas, esses doentes, nesses locais, para que elas fossem de fato afastadas mesmo da sociedade. Em 1916, o Código Civil Brasileiro prescrevia a interdição civil e a conseguinte curatela aos loucos, né? A loucos aqui entre aspas, viu, gente? De todo o gênero. Até recentemente, a saúde mental brasileira estava ligada à legislação de 1934, que legalizava a cassação dos direitos civis dos doentes mentais, submetendo-os à curatela do Estado. E aí, em 1960, havia aproximadamente 100 mil leitos psiquiátricos no Brasil. Muitos em macro-hospitais psiquiátricos, arcaicos, em precárias condições físicas, deficiências técnicas, sanitárias e administrativas. Então, em 1960, esses 100 mil leitos psiquiátricos, pessoal, não eram hospitais, assim, bem, com uma equipe multiprofissional, bem equipados, não, eram hospitais arcaicos, antigos, precários, eles eram submetidos ali, os doentes mentais, eles viviam em condições subhumanas, a higiene era precária, o sussurro de palavras arrastadas e a expressão facial de desespero deles, principalmente porque eles estavam isolados, né, e também por conta das medicações que tomavam, né, que eles viviam ali naquela, dopados, digamos assim, então demonstravam que os doentes mentais, eles estavam de fato abandonados. Isso em 1970. Em 1970, 10 anos depois, houve uma orientação do Ministério da Saúde no sentido da criação de ambulatórios, ou seja, consultórios de saúde mental, de deshospitalização dos doentes mentais e do atendimento hospitalar por equipes multidisciplinares. Então, vejam que 1970 foi há pouco tempo, né? Então, nesse período foi que o Ministério da Saúde começou a pensar na questão dos ambulatórios, na deshospitalização, ou seja, os doentes mentais sendo acompanhados em consultórios, né, por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psiquiátricas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros. E aí começou esse processo de deshospitalização mesmo, né? Tirar esses doentes dos hospitais, né, daquela condição de abandono que eles viviam, naquelas condições subhumanas, e trazer eles para dentro da sociedade, para viver em casa com os familiares e sendo acompanhados em ambulatórios. Porém, modificações mais eficientes só se tornaram possíveis no Brasil a partir de 1980, com o movimento da reforma psiquiátrica. Então, em 80 foi que a gente conseguiu mesmo ter uma mudança mais significativa na política mental no Brasil. E aí veio a Constituição de 1988, né, onde surgiram espaços de elaboração de leis voltados para o atendimento das questões sociais, propiciando um ambiente adequado para que a sociedade civil, trabalhadores de saúde mental e a Articulação Nacional de Luta Antimanicomial se organizassem pela reforma do sistema psiquiátrico, buscando um novo Estado de Direito para o doente mental. Então, a Constituição de 88, esse documento importante, a nossa lei magna, né, ela veio trazendo essa questão da saúde mental, né, a importância da participação da sociedade civil, dos trabalhadores de saúde mental, e também veio trazendo essa luta, né, essa luta antimanicomial, ou seja, terminar de vez, exterminar com os manicômios, antigos manicômios, né, e fazer uma reforma mesmo psiquiátrica, né, fazer com que esses doentes mentais, né, eles possam ser tratados, eles acompanhados, né, da forma como eles merecem, né, eles têm esse direito. Então, a psiquiatria atual, como é que funciona hoje a questão da psiquiatria, né, no Brasil?
Então, atualmente, considera-se que existe uma relação estreita entre a doença mental e a exploração da força de trabalho. Então, pessoas que trabalham muito, ganham pouco, que é considerado uma exploração da força de trabalho, é um fator, né, que a gente deve levar em consideração e que pode também desencadear a questão das doenças mentais, né? As condições insalubres do ambiente, o viver na linha da miséria também, gente. Então, a gente observa aí que os moradores de ruas, usuários de drogas, pessoas que vivem em favelas, em comunidades com menos condições, são as pessoas que estão mais propícias a desenvolver essas doenças também. O alto índice de desemprego, então as pessoas ficam desesperadas, o pai de família tem que cuidar da família, botar comida na mesa, não tem dinheiro, e isso pode desencadear também o estresse, a violência e a sexualidade mal resolvida também. Está estreitamente ligada à saúde mental. Então, hoje, a estrutura de atendimento, a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, rede de atenção psicossocial, as diretrizes e estratégias de atuação na área de assistência à saúde mental no Brasil envolve o governo federal, estados e municípios. Então, a política, né, essa estratégia para montar essa rede de atenção psicossocial, ela envolve as 3 esferas de governo, tá? Federal, estado e município. Os principais atendimentos em saúde mental são realizados no Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? Vocês com certeza já ouviram falar dos CAPs, muitos já podem até ter ido visitar, feito uma visita, ou acompanhado algum familiar, ou até mesmo a gente, né, às vezes precisa de um acompanhamento. Então, os CAPs, eles são, ele é um acompanhamento ambulatorial, né, e multiprofissional. Então, ali a pessoa vai encontrar vários profissionais de várias áreas, como eu falei para vocês na aula, no slide anterior, né? O psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, vai encontrar enfermeiro. Então, o cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde de cada paciente. Ali ele vai ser acompanhado por essa equipe e assim a gente observa que os resultados, né, no tratamento dessa pessoa é muito melhor do que acontecia antigamente, quando eles tinham que ficar isolados, né, ficar internados, enfim. Lembrando, pessoal, que mesmo existindo os CAPs, ainda existem as questões das emergências psiquiátricas, né? Então, existem pessoas que precisam de fato ser internadas, e aí é um outro caso, uma outra situação, né? Mas a maioria das pessoas podem ser acompanhadas pelos CAPs. Então, os CAPs são unidades que prestam serviço de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional, como eu falei para vocês, né? Que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, viu, pessoal? Então, CAPS atende transtornos mentais, né? Sofrimento e transtorno mental, e também pessoas, né, em uso de álcool e outras drogas, tá? Na área territorial, seja em situação de crise ou em processo de reabilitação psicossocial. São substitutos do modelo asilar, lembra lá que eu falei do modelo manicomial, né? Então, os CAPs, ele veio justamente com a reforma psiquiátrica, né? Ele veio para mudar a forma como se trata, como se trata mesmo as pessoas em transtorno e sofrimento mental. Interessante demais, porque como a evolução, né, como essa história, é importante a gente conhecer a história, saber como que era antigamente, como é hoje, para a gente até valorizar, trabalhar, pesquisar, como a gente pode lidar com essa pessoa que está em sofrimento mental, tirar aquele conceito antigo de que sofrimento mental é um castigo, Até hoje ainda existem pessoas que acreditam que, por exemplo, uma pessoa em esquizofrenia, em surto psicótico, está em possessão demoníaca. Ainda existem pessoas que acreditam nisso, né? E não é, né, gente? A gente sabe hoje que existem várias doenças mentais. Nossa mente, ela é muito poderosa. Ela controla todo o nosso corpo. Então, eu coloquei aqui um resumozinho para vocês, de forma bem didática, para vocês entenderem como que são os CAPs. Os CAPs, existem modalidades de CAPs, tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei o CAPs 1, 2 e 3. Então, o CAPs 1
é o atendimento a todas as faixas etárias para transtorno mental grave e persistente, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, né? Lembra que eu falei para vocês que o CAPS não só atende pessoas em transtorno mental, mas também pessoas em uso de álcool e outras drogas. E o CAPS 1, ele vai atender cidades ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes, tá? Então, se a cidade tem 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, qual é o CAPS que vai ser instalado nessa cidade? É o CAPS 1, tá? O CAPS 2, ele também atende pessoas em todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, também incluindo o uso de substâncias psicoativas, só que aqui o que muda é que o CAPS 2 ele vai atender cidades ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. Então, cidades que tenham 70 mil habitantes, eles já vão receber o CAPS 2, tá? Inclusive aqui em Pinheiro, nós temos o CAPS 2, viu? Por que que nós... Ah, professora, mas aqui tem mais de 70 mil habitantes, Pinheiro e região, porque Pinheiro não atende só Pinheiro, né? Pinheiro é um polo, então é a cidade de Pinheiro, os povoados de Pinheiro e mais as cidades da região da Baixada. Inclusive, Pinheiro já era para ter um CAPS 3, né? Que aqui o CAPS 3, o que tem aqui? O atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno. Então, o CAPS 3, ele também tem um acolhimento noturno, ele funciona nesse período noturno, né? E observação, quer dizer, o paciente pode ficar lá em observação. Ele atende todas as faixas etárias também, transtornos mentais graves e persistentes, inclusive o uso de substâncias psicoativas. O CAPS 3, ele atende cidades e regiões com pelo menos 150 mil habitantes, né? Então, são cidades maiores e ele funciona em 3 turnos, né? Então, essa é a diferença dos CAPS, 1, 2 e 3. Basicamente, a população, né? No CAPS 1, 15 mil habitantes, CAPS 2, 70 mil habitantes, CAPS 3, pelo menos 150 mil habitantes, né? Gente, quando eu falo pelo menos, é no mínimo, né? 150 mil. No mínimo, 70 mil. Então, lembrando que aqui em Pinheiro, a modalidade que nós temos é o CAPS 2. Aí nós temos, além do CAPS 1, 2 e 3, nós temos o CAPS I, que é o atendimento a crianças e adolescentes, tá, gente? Então, esse CAPS I só atende crianças e adolescentes para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso também de substâncias psicoativas. Nossa, professora, ainda tem crianças que usam, adolescentes sim, gente. Muitos adolescentes que usam drogas, álcool, tá? E aí esse CAPS I, ele é um CAPS próprio para atender as crianças e adolescentes. Atende cidades ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes também, ou seja, a cidade, aqui Pinheiro, por exemplo, já poderia ter um CAPS I também. O CAPS AD, álcool e drogas, é o atendimento de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno, ele também funciona, né, nesse período noturno, e observação também, tem leito de observação, funcionando 24 horas, ele atende todas as faixas etárias, transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, e atende cidades e regiões com pelo menos 150 mil habitantes. Então, o CAPS AD, ele é um CAPS que atende só casos, né, de álcool e drogas, tá? E a cidade, ela tem que ter pelo menos 150 mil habitantes para poder alojar um CAPS AD. Então, atenção, gente, se o município não possui nenhum CAPS, o atendimento de saúde mental tem que ser feito aonde? Na atenção básica, principalmente, que é o quê? A principal porta de entrada para o SUS, por meio das unidades básicas de saúde ou postos de saúde. Então, se a sua cidade não tem CAPS, né? Então, uma pessoa está em transtorno mental, em sofrimento em sofrimento mental, ela pode procurar a atenção básica, que são os postos de saúde, né? Os médicos de saúde da família, o enfermeiro que atende nessa unidade, para que possa fazer o atendimento e acompanhamento desse paciente, tá bom? Então, a rede de atenção à saúde mental, ela também tem a urgência e emergência, né? Então, no caso de pessoas que estão em surtos, né, e precisam de um atendimento de urgência e emergência, pode ser chamado SAMU, né? Ele vai para a sala de estabilização, pode ir para uma UPA 24 horas, caso a cidade tenha UPA, né, e pronto-socorro. Então, esses casos de urgência e emergência, esse paciente vai ser encaminhado para algum desses pontos aqui da rede.
E os serviços residenciais terapêuticos são moradias ou casas destinadas a cuidar de pacientes com transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica de longa permanência que possuam um suporte social e laços familiares, tá? Além disso, os serviços de residências terapêuticos também podem acolher pacientes com transtornos mentais que estejam em situação de vulnerabilidade. Quais são essas pessoas, né? Esses pacientes em situação de vulnerabilidade? Pessoal social, nós temos aí um exemplo dos moradores de rua, por exemplo, que é uma situação de vulnerabilidade, tá? Então, esses serviços residenciais terapêuticos são extremamente importantes, né? Ou seja, atende principalmente aquelas pessoas que já se internaram, já tiveram internações psiquiátricas antes, de longa permanência, né? Só que eles não podem viver nesses locais, em hospitais, por exemplo, internados. E aí eles são encaminhados para esses serviços de residências terapêuticas, onde eles vão morar, né? Ali vão ser cuidados também por uma equipe, né? Até porque a gente sabe que o que acontece com pessoas que têm transtorno mental é que a família muitas vezes abandona, a família desiste, e até porque é muito difícil mesmo para a família. A maioria das vezes não sabe lidar com a situação. Às vezes essa pessoa com transtorno mental ela acaba se tornando um perigo no sentido de ser perigosa mesmo, de ir ali ter que corresponder um risco, né, para quem está ali por perto. E aí esses serviços de residências terapêuticas, eles são importantes para isso. Então, além desses serviços, nós também temos as comunidades terapêuticas, acho que vocês já ouviram falar. Inclusive, aqui em Palmeirândia tem uma comunidade terapêutica que eles chamam de Casa de Glória, se eu não me engano. Essas comunidades, elas são importantes para a reabilitação também dessas pessoas. Então, são serviços destinados a oferecer cuidado contínuo de saúde, de caráter residencial transitório, gente. Ou seja, quem vai para uma comunidade terapêutica, o intuito não é morar lá, tá? É passar um período lá e tentar reabilitar essa pessoa para que ela volte à sociedade. É diferente dos serviços residenciais terapêuticos, que ali a pessoa vai morar, né? Ela vai ali ficar por um período bem maior, e na comunidade terapêutica não. Então, residencial transitório para pacientes com necessidades clínicas estáveis, é importante também destacar que esses pacientes que não estão na comunidade terapêutica, eles têm que ter condições clínicas estáveis, né? Ou seja, um paciente em surto, por exemplo, psicótico, esquizofrênico, enfim, ele não pode ficar numa comunidade terapêutica, né? Ele vai ter que ficar internado em um hospital geral, que tenha leito psiquiátrico, para ser tratado, sair do surto, e depois que ele estiver estável, aí sim ele pode ir, né, para um serviço residencial ou uma comunidade terapêutica. Decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, né? Então, as comunidades terapêuticas, elas tratam principalmente, elas acolhem principalmente as pessoas, né, em uso de crack, álcool e outras drogas, tá? E as enfermarias especializadas em hospital geral, né? Então, nós temos também dentro dos hospitais gerais, alguns leitos destinados à psiquiatria. Então, por exemplo, aqui no Abril tem leitos destinados a leitos psiquiátricos, né? Onde as pessoas em quadros clínicos agudizados, né? Em surtos, elas ficam ali internadas por um período até sendo medicadas para que elas possam ter alta, tá bom?